Um garoto comum de uma pequena cidade no Japão gostaria muito de se tornar igual ao seu ídolo Lionel Messi, mas ele é um dos milhões que tentaram e falharam. Dessa maneira tudo começa com um torneio de futebol de uma escola secundária em Nahime, no Japão. Um jogador chamado Ashiro tem jogado muito bem e os seus adversários consideram ele uma grande ameaça. Quando o Ashiro marca um hat-trick, ele e os seus companheiros sentem que tem a chance de vencer a partida e se classificar para as semifinais. Porém, quando o goleiro adversário percebe a probabilidade de derrota, ele vai na frente do Ashiro e mexe com ele. O goleiro era um colega de classe do Ashiro na escola primária e também era membro do time de futebol deles. Ele provoca o Ashiro dizendo que seus companheiros são um bando de idiotas. Isso irrita muito o Ashiro, que dá uma cabeçada nele, e isso faz ele ser expulso com o seu time perdendo a partida. Enquanto isso, um homem misterioso na torcida observa o Ashiro de lá de cima e depois a mãe do Ashiro briga com ele por perder a paciência. O treinador do Ashiro fala que ele perdeu a oportunidade de jogar na Liga Júnior e o homem misterioso do estádio estava parado na beira do mar. Ele estava observando o Ashiro nas últimas 2 horas. Então, quando o homem manda o Ashiro parar para conversar com ele, o Ashiro desmaia devido à exaustão de tanto que ele estava treinando. Quando ele acorda, ele vê o homem jogando bola sozinho. Ele faz uma jogada única e o Ashiro fica impressionado e pede que ele ensine ele. Porém, mesmo depois de várias tentativas, o Ashiro não consegue fazer a jogada. Portanto, o homem pensa que foi apenas uma ilusão da parte dele e que o Ashiro não é um bom jogador. Então ele começa a falar sobre táticas para o Ashiro, que inicialmente ignora o homem, mas depois o homem explica a ele que ele só conseguiu marcar com a ajuda dos seus parceiros e que ele não era um bom jogador. O Ashiro fala que ele é mal-humorado e só pode jogar quando ele está livre. Ele sempre foi rejeitado até que ele conheceu seus amigos da escola secundária que o aceitaram como ele é. Então ele descreve seu jogo desenhando um diagrama na areia. O homem fica chocado quando o Ashiro consegue se lembrar das posições exatas de todos os 22 jogadores no campo. Então na próxima cena, o goleiro que mexeu com o Ashiro chega na casa dele e pede desculpas à sua mãe. Ele confessa que o Ashiro deu uma cabeçada nele porque ele zombou pelo Ashiro ser pobre e insultou a sua mãe. Na beira do mar, o homem fica meio pensativo e vai em um banco próximo para pensar. Porém, ele dormiu. Então quando ele acorda, ele encontra o Ashiro praticando a jogada de antes. Surpreendentemente, ele consegue e aprendeu o truque. Mas ele fica exausto depois de praticar a noite toda. Mais tarde, o homem se revela como Fukuda Tatsuya, o gerente de um importante clube de futebol juvenil em Tóquio chamado Esperian. Ele explica que todo o time da Liga Júnior tem um time juvenil composto por jogadores que ainda estavam na escola. Então o Tatsuya pede ao Ashiro para vir tentar as eliminatórias da sua equipe em Tóquio, e o Ashiro fala sobre isso com a sua mãe. Ela se recusa a mandar ele para Tóquio devido à sua má condição financeira. Embora ele estivesse chateado, ele continua a viver a sua vida tranquilamente, e como de costume, ele joga com seus amigos. No dia seguinte, o irmão mais velho do Ashiro, que se chama Shan, diz a ele que o Tatsuya é um jogador aclamado internacionalmente que teve que se aposentar devido a uma lesão. Então, surpreendentemente, o Shan dá as suas economias ao seu irmão mais novo e pede para ele tentar as eliminatórias e viva o seu sonho. Ele também garante que convencerá a sua mãe. Então, logo depois, o Ashiro vai para a cidade de Tóquio e fica fascinado com uma instalação enorme que ele estava vendo. Ele encontra a irmã do Tatsuya, que se chama Hana. Ela diz a ele que lá muitos bons jogadores participam das eliminatórias. Quando ela vê o Ashiro, ela se empolga um pouco porque foi o irmão dela quem chamou. Mais tarde, o Tatsuya e os treinadores convocam os 86 jogadores presentes nas eliminatórias e fala para eles algumas regras sobre tudo isso que iria acontecer. O Tatsuya menciona que existe a possibilidade de nenhum dos jogadores serem selecionados. O Ashito fica furioso com a Hana e afirma que não é justo. No entanto, ela fala que os times juvenis não são escolas de futebol e eles apenas selecionam jogadores que estão prontos para o jogo. Logo nós começamos os jogos de 20 minutos para a seleção. O time do Ashiro joga contra um time forte e seu péssimo hábito de pegar a bola para fazer o gol faz com que seus companheiros não queiram passar a bola para ele, porque ele é muito fominha.
Um dos companheiros, que se chama Aisako, grita com ele por estar tentando jogar sozinho e menciona que eles têm que jogar em equipe. Enquanto isso, algumas pessoas estavam assistindo a partida e falam sobre uma jogada de um jogador que se chama Tachibana, que é o oponente do Aishito e um jogador brilhante. Por outro lado, a Hana, que também estava assistindo a partida, pergunta ao Tatsuya se está tudo bem em ter uma lacuna de habilidade tão grande entre as equipes. O Tatsuya responde que eles não estavam julgando a fisicalidade ou habilidade dos meninos, mas sim a sua inteligência. O Aishiro fica em campo e os treinadores discutem entre si que ele não serve pra nada e se perguntam por que o Tatsuya o chamou. O Aishito estava observando o campo e as posições dos jogadores para criar táticas, já que estavam jogando com jogadores bem habilidosos. Ele percebe que deve jogar com tática e não sozinho. Assim que se move para jogar, o Tatsuya fica animado. O Aishito consegue pegar a bola, mas não passa quando dois adversários o bloqueiam. Faltavam 5 minutos para o final da partida. O Aishito ainda estava segurando a bola, fazendo todos pensarem do porquê que ele estava fazendo isso. Quando a Hana olha para o Tatsuya, ele estava sorrindo, porque ele sabe que algo surpreendente vai acontecer. Depois que outros jogadores adversários se aproximam do Aishito, ele dribla os jogadores e corre em direção ao seu próprio gol. Enquanto isso, o seu parceiro corre na direção do gol adversário e o Aishito chuta a bola para longe e passa para ele, que se chama Kineda, e ele cabeceia marcando o gol. O jogo acabou e o Aishito estava muito satisfeito consigo mesmo. O Kineda agradece a ele e o Aishito sorri. Enquanto o Tatsuya e os outros treinadores não podem acreditar no que acabaram de ver, uma treinadora diz ao Tatsuya que viu um vislumbre da visão aérea do Aishito que cobre todo o campo. Então o Tatsuya anuncia que eles logo irão decidir o nome dos 11 jogadores que serão selecionados para a fase final de avaliação e o Aishito fica muito ansioso. No refeitório, o Aishito descobre que a Hana estava se voluntariando para ajudar. Depois disso, dos 86 meninos, apenas 11 são selecionados para participar do estágio final de avaliação. Como esperado, o Aishito também é selecionado junto com Aisako, Tachibana, Kaneda e outros. Na próxima cena, o Aishito animado liga para o seu irmão e o avisa sobre as boas notícias. Mais tarde, ele tenta falar com os outros jogadores selecionados, mas a maioria deles não estava interessada, estavam focados. No entanto, Tachibana, Kaneda e Aisako com outros dois se juntam a ele para falar sobre o quanto eles querem ser selecionados. Enquanto os outros ficam deprimidos pensando em como as suas vidas iriam acabar se eles não fossem selecionados, o Aishito os encoraja dizendo que eles são jogadores habilidosos e ele estava satisfeito por jogar com eles. Enquanto isso, o Tatsuya apresenta os meninos para o seu time adversário na fase final. Os jovens imediatamente ficam com medo e falam que é injusto, porque o outro time é um grupo de jogadores altamente qualificados. No entanto, o Aishito não estava nem um pouco assustado. Na verdade, ele parece emocionado e motiva os membros da sua equipe para que eles possam vencer. O Tachibana também concorda com o Aishito e diz a todos que a maioria dos jovens estavam no primeiro ano da escola, ou seja, eles são apenas um ano na sua frente. Mais tarde, um jogador chamado Gyakutsu fala com o Tatsuya quando vê o Aishito confiante e encorajando seus companheiros. Um dos caras, que se chama Akatsu, pensa que os meninos têm entendido mal as coisas sobre o time mais jovem e vai falar com o Aishito. Ele fala sobre as suas chuteiras que estavam bem surradas, mas por mais que estivessem assim, o Aishito fala que elas são confortáveis o suficiente para ele. E seguindo isso, os dois se apresentam e apertam as mãos. O Aishito pensa no Akatsu sendo como um jogador de elite. Logo, a partida começa. O time do Aishito tem um bom desempenho e quase marca algumas vezes. Enquanto jogam, o Aishito e o Tachibana percebem que o outro time estava pegando leve com eles e algo não estava certo. Depois de um tempo, o time juvenil lança uma exibição devastadora de estilo de passe. O Tatsuya explica a Hana que se o estilo de passe de toque for feito corretamente, o time pode atacar o gol adversário em uma velocidade formidável. No entanto, só funciona se os jogadores estiverem um passe de posicionamento excepcional e a capacidade de calcular onde ficará o espaço. Todos os 11 jogadores da equipe devem compartilhar um mapa mental perfeito da bola e do campo. Após o primeiro tempo, o Akatsu mostra suas verdadeiras intenções e fala mal do Eiichiro, pedindo para ele voltar para casa.
Durante o intervalo, a Hana diz ao Eiichiro que o Akatsu é um cara mau e ele foi o único que foi selecionado nas eliminatórias do ano passado. Logo após o início do segundo tempo, o time juvenil joga com uma estratégia diferente. Durante a partida, o Akatsu esbarra no Eiichiro e machuca ele. Enquanto o Tatsuya fica vendo isso, ele pede que todos do seu time, exceto o goleiro, joguem fora de posição. Isso deixa os candidatos surpresos. E aqui, o Tatsuya fala para eles que eles têm apenas 10 minutos para mostrar o seu verdadeiro potencial. Um dos candidatos entra em pânico e cai de joelhos, dizendo que mesmo que o outro time jogue em posições desconhecidas, eles o venceram de qualquer maneira. Ele teme nunca ser capaz de ser como eles. Assim que a partida recomeça, o Eiichiro tenta se levantar, mas ele tá com dores devido ao fato de ter sido quebrado no lance anterior. No entanto, ele se lembra de quando a sua mãe lhe deu um par de chuteiras caro, apesar de ter problemas financeiros. Ele se levanta e tenta jogar, mas parece terrivelmente exausto. Então ele vê o Tatsuya olhando para ele desapontado. Quando o Eiichiro percebe que se ele voltar para casa desistido, ele vai chatear a sua mãe e o seu irmão, que, apesar de enfrentar muitas dificuldades, nunca impediu ele de viver os seus sonhos. De repente, o Eiichiro fica motivado e se recupera. Ele bloqueia o Akatsu e cabeceia uma bola que enfurece o Akatsu. Lá em Hanime, a mãe do Ashito se preocupa com o Ashiro. Enquanto isso, o Chan diz a ela que a renda média anual de um jogador nível júnior é quase a mesma de um funcionário de escritório regular. Aqui, ela fica consciente e curiosa, mas ela não tem certeza se o Ashito vai ser selecionado. No campo, o Ashito começa a ter um bom desempenho e elogia a si mesmo. Ele também promete não pensar em nada além dessa partida e acredita que tem que jogar mais. O outro time é muito forte. Logo as pessoas começam a elogiar a força e a confiança do Eiichiro. Quando a Hana bate palmas, os espectadores também se juntam a ela. Durante os 3 últimos minutos de partida, o Eiichiro se esforça ao máximo e pede ao Tachibana para ficar junto com ele. Eles se motivam e começam a buscar os gols, enquanto outros candidatos estavam totalmente exaustos. O Eiichiro e o Tachibana estavam dando o seu melhor. Naquele momento, um dos jogadores do time mais velho toca a bola com a mão e o juiz marca a falta. De uma forma surpreendente, o Aisaku avança e diz que quer cobrar. Antes que o Aisaku chute a bola, o Eiichiro lembra da Hana, dizendo a ele que um bom jogador nunca deve parar de pensar em futebol. Com o tempo limitado que eles têm, o Eiichiro pensa sobre o que eles podem fazer para vencer. Depois de um tempo, o Asako chuta a bola e o Akutsu para com a cabeça e passa para o seu companheiro de equipe. No entanto, o Eiichiro vai atrás dele e pega a bola de volta. A partida estava quase terminando, mas o Eiichiro estava determinado a marcar um gol de uma forma ou de outra. Usando a sua análise de campo, o Eiichiro muda de direção e sai surpreendendo a todos. Ele faz um passe longo para o Tachibana, que passa para o Asako. Quando ele chuta a bola para marcar, o Akutsu bloqueia e a bola vai pro ar. Surpreendentemente, o Eiichiro aparece e acerta um grande voleio marcando um golaço. O Eiichiro não consegue acreditar que ele acabou de acertar e fez o gol. Com isso, ele pensa nos rostos felizes da sua família. O Asako e o Tachibana o abraçam com alegria. Os três desfrutam da sua vitória e o sorriso no rosto do Tatsuya mostra que ele estava muito orgulhoso. Mais tarde naquela noite, a entrevista final para a seleção ocorre. Quando perguntado a eles sobre o time mais velho, o Ashiro diz que eles são fortes. Então ele perguntou ao Tatsuya por que ele perdeu as posições do time de juniores. E ele diz que fazia parte do treinamento. Os treinadores perguntam o que ele estava pensando durante o gol. E ele fala que estava pensando e analisando as jogadas do outro time, além de também estar pensando na sua mãe. Ele falou que até hoje ele só jogava futebol da maneira que ele gostava e dava valor, mas agora ele aprendeu que o trabalho em equipe e tática são super importantes. Ele quer se tornar um jogador profissional e ganhar dinheiro suficiente para poder ajudar a sua mãe para eles superarem as dificuldades. O Eiichiro fala que, mesmo se ele não for selecionado, ele vai se tornar um jogador profissional e agradece ao Tatsuya por ter lhe dado essa chance. Depois de alguns dias, o Eiichiro estava de volta em Ahime. Ele diz ao seu irmão que fez tudo o que pôde e se preparou mentalmente para o caso de falhar. Depois, quando o Eiichiro estava dançando com seus amigos, ele encontra uma carta no seu bolso e se lembra da Hana dizendo a ele para ler apenas depois de chegar em Ahime. Então ele descobriu que era um plano de dieta para ele. Dessa maneira, o episódio é finalizado quando a mãe do Eiichiro traz para ele a sua carta de seleção, o que faz ele correndo
e estavam todos empolgados para saber se ele passou ou não. Depois de conseguir a carta de seleção, a mãe do Eiichiro fica muito triste dizendo que o futebol vai tirar o seu filho dela. Quando estava de noite, a Hana liga pro Eiichiro e questiona se ele veio para os testes sem o consentimento da sua mãe, mas ele só diz que não era da conta dela. O Chan era quem estava seguindo o plano de dieta enviado pela Hana, e o Chan fala que estava literalmente destinado a seguir isso porque é um plano muito bem pensado. A Hana diz que só deu aquela dieta para ele, pro Eiichiro ter um físico melhor, e ela tem um pouquinho de malícia aí. Mais tarde, durante a noite, a mãe dele estava bêbada e tropeça na rua ao voltar para casa do trabalho. No caminho, ela se arrepende do que disse ao Eiichiro. Então, quando ela chega em casa, ela acha melhor agir normalmente, como se nada tivesse acontecendo, e também não pede desculpas. Quando ela abre a porta, ela vê o Eiichiro falando que quer ser um jogador profissional para ganhar dinheiro suficiente para facilitar a vida da sua mãe. Então, ela entra ali brigando com o Eiichiro por falar no telefone durante a noite. Quando ele menciona que a Hana faz praticamente parte do time, a mãe pega o telefone e pergunta sobre alguns detalhes, como quanto vai custar para pegar uma folha sobre o treinamento. Nos próximos dias, a Hana e os outros organizadores falam umas coisas sobre o clube e tudo estava indo do jeito que o Eiichiro quer. Mas ele ainda não teve a chance de dizer à sua mãe como ele se sente. Logo a primavera chega e é a hora do Eiichiro ir para o seu treinamento em Tóquio. Em casa, a sua mãe faz as malas e deseja a ele tudo de bom. O Eiichiro fica triste quando ela diz que não poderá se despedir dele. Então mais tarde ele vai para a escola para se despedir dos seus amigos e professores. Os seus amigos ficam chateados porque ele é um garoto muito popular na escola por conta das suas habilidades no futebol. Depois disso, o Chan caminha com uma mala até a estação de trem para ajudar ele. No caminho, ele fala ao seu irmão mais novo que se ele precisar de alguma coisa em Tóquio, o Chan vai ajudar de um jeito ou de outro. Ele estava preocupado com o seu irmão ficando sozinho e também pede a ele para agradecer a Hana pelo plano de alimentação. Enquanto eles conversam, o Eiichiro lamenta por ele não poder falar com a sua mãe. Ele menciona que sempre que ele tentou ter uma conversa séria com ela, ela sempre mudava de assunto. Ele quer virar um jogador de futebol profissional e deixar a sua mãe orgulhosa. Só então ele percebe que está pensando muito na sua mãe e não está tão focado no futebol. De repente, os seus colegas da escola chegaram para ver o Eiichiro depois que o professor permite que eles saiam para fazer isso. Quando os dois chegaram à estação de trem, todos se emocionam e desejam boa sorte ao Eiichiro. O Chan dá uma sacola para ele enviada pela sua mãe. Mais tarde, o Eiichiro abre a sacola e encontra um pacote com um envelope. Tinha um cartão lá dentro e também uma carta. Ela explica tudo o que sente e que vai ajudar o seu filho com tudo o que precisa e sempre teve muito orgulho dele. Tudo isso emociona o Eiichiro e ele começa a chorar. Na próxima cena, o Eiichiro chega ao clube de futebol Experian e de repente ele vê duas meninas gritando e correndo em direção ao campo. E para sua surpresa, a seleção japonesa estava prestes a jogar, enquanto o Eiichiro observa de uma forma fascinada. Lá, ele também encontrou seus amigos, Isako e Tachibana. Apenas os três foram selecionados. Enquanto isso, duas meninas pedem autógrafos do Eiichiro e dos seus amigos no livro de autógrafos dela. O Eiichiro vê a foto de um jogador chamado Curry, que é um jogador da equipe juvenil, mas ele já treina com a equipe de seleção nacional. O Curry é um jogador especial e tem muitos torcedores bem hardcores que pensam que ele vai conseguir se dar muito bem no futebol. O Eiichiro nota como ele é apenas um ano mais novo e ele descobre que tem uma chance dele sair do juvenil até o profissional se tiverem um bom desempenho. Mais tarde, o Eiichiro e seus amigos vão para o dormitório e eles conhecem o Yumi, que jogou contra o Eiichiro durante os testes. Embora o Yumi tenha jogado com os jogadores do primeiro ano, ele menciona que era do terceiro ano fundamental, assim como o Eiichiro. Eles foram colocados no time juvenil porque estavam com falta de jogadores. Então o Yumi apresenta o seu amigo Asari, e enquanto os meninos se apresentam, os guardas da porta entregaram a eles os seus kits e equipamentos de treinamento, pedindo a eles para irem para os seus respectivos quartos. Depois que o Eiichiro entra no seu quarto, ele estava todo animado e pronto para se concentrar no futebol. No dia seguinte, o Eiichiro e seus amigos fazem uma sessão de fotos para o diretório oficial dos jogadores. Logo após isso, o Eiichiro queria enviar uma para sua mãe quando a foto ser publicada. É revelado que o colega de quarto do Eiichiro ainda não chegou. Então o Tachibana mostra o seu companheiro de quarto, que se chama Karuda,
Mais tarde, os jogadores recém-selecionados participam de um programa de orientação. Os treinadores dão orientações aos jogadores, então de repente, o colega de quarto do Eishito chegou. O nome dele é Togashi. Ele foi selecionado do time de olheiros. Já que o Togashi parece muito grande para um time da Liga Júnior, ele também está associado a uma gangue de motoqueiros e todos ficam chocados ao vê-lo. No entanto, o Eishito intervém e se apresenta ao Togashi. Mas quando o Togashi descobre que o Eishito foi selecionado nas eliminatórias, ele meio que despreza isso. Mais tarde, quando o Eishito volta para o seu lugar, o Karuda o avisa para ter cuidado com o Togashi e pede para não confiar nele. As pessoas começam a conversar se o Togashi realmente poderia ingressar na Liga Júnior. O treinador principal diz que o Tatsuya está sempre certo quando se trata de desenvolver jogadores jovens. Então o Tatsuya anuncia um jogo entre os novos jogadores. Aqueles que jogarem bem serão promovidos a um time. Portanto, o Tachibana sugere ao Eishito para dar o seu melhor para que ambos possam jogar juntos. O Eishito decide ficar sozinho e descansar até a partida. O treinador principal diz ao Tatsuya que ele é contra fazer os jogadores ingênuos jogarem uma partida em um ambiente novo e desconhecido. O Tatsuya acredita que essa é a melhor maneira porque ajuda os jogadores a se acostumarem com ambientes novos. A Hana nessa hora foi até o treinador principal e o Tatsuya. Eles estavam falando que tinham medo do Eishito ser o seu primeiro fracasso. Ela grita com ele, alegando que ela é fã do Eishito e pede a ele para não ousar falar mal dele. Fora da sala, ela encontra o Eishito, que estava ouvindo tudo o que o treinador principal disse. A Hana repreende ele por bisbilhotar a conversa dos outros, mas ela também dá o seu almoço. Enquanto andam, a Hana diz que a mãe do Eishito é uma mulher incrível que o ama muito. Enquanto eles conversam, a Hana revela que estava torcendo pelo Eishito porque ele lembra ela um jogador que é muito especial para ela. Mais tarde, antes do início da partida entre as equipes, os treinadores informam as regras aos jogadores. O Eishito, que ouviu o treinador falando mal dele antes, tenta provar que o treinador estava errado, e ele se lembra daquelas pessoas que o apoiaram ao longo da sua jornada e promete retribuir com resultados. Logo, a partida começa, e depois de alguns esforços, o Eishito consegue marcar. Ele caminha sem rumo na frente da trave enquanto analisa o campo com o seu olho de pássaro e técnica de análise. Alguns segundos depois, ele avança, rompe a linha defensiva e marca. No entanto, o Eishito não estava satisfeito. Ele quer marcar mais para mostrar o seu valor ao técnico principal e entrar no time A. O técnico principal fica observando e acredita que, apesar de ter uma habilidade única, qualquer falha dele pode deixar as coisas bem complicadas. À medida que a partida continua, a falta de habilidade com a bola e tática o deixa para trás. Enquanto a filha do patrocinador, Kaido, estava assistindo a isso, os treinadores dizem que o Eishito é incapaz de usar táticas, então ele é inútil para o time juniores. Escutando isso, a Hana fica brava e o técnico tenta fazer ela entender que o Eishito joga apenas com a sua intuição e nem percebe que o estilo de jogo mudou. Embora ele dê alguns chutes incríveis às vezes, ele não consegue refletir sobre eles e explica como ele também não consegue verbalizar com as outras pessoas. O treinador principal diz que o Eishito fica confuso durante a partida. Ele não tem certeza do que fazer e não tem ideia do porquê cada jogador estava se movendo de maneira diferente. Com apenas 5 minutos restantes, ninguém passa a bola para ele e no momento ele fica ansioso enquanto um cara do time adversário, que se chama Moxa Shido, aponta que ele não é especial. O Eishito fica enfurecido e volta a jogar o jogo, mas é ignorado. Enquanto isso, o Yumi joga de forma excelente e isso impressiona o treinador, e ele coordena os jogadores e instrui eles muito bem. O Eishito fica de boca aberta e o Yumi passa a bola pro Togashi, que finalmente marca. Após a explicação do treinador, a Hana consegue entender melhor o que estava acontecendo. O treinador acrescenta que o Yumi é um jogador extraordinário, porque foi ele quem possibilitou que o Eishito marcasse. O treinador entendeu que o Yumi tem tudo o que precisa para utilizar os jogadores ao seu redor. Portanto, após o término da partida, o Yumi é o único jogador a de fato entrar em um time. O Eishito se senta sozinho em um banco e fica chateado por não estar na lista do time A. A parte mais triste é porque ele não sabe porque ninguém passou a bola para ele e foi ignorado. Embora ele tenha marcado um gol, isso não ajudou ele a ser selecionado para um time melhor. Só então, o Akatsu chegou ali e diz ao Eishito que ele assistiu a sua partida com o Tatsuya.
Todos os outros veteranos sêniors falaram das suas habilidades, mencionando que ele foi ignorado por seus companheiros de equipe porque ele não joga nada. Ele manda o Ishito voltar para sua casa, mas o Ishito se levanta e afirma que vai se recompor. Eventualmente, o Ishito percebe que pode não ter se empenhado o suficiente durante a partida. Imediatamente, ele foi até a sala do treinador e implora ele para o ensinar a jogar com táticas. Em outro local, a Hana e a Kaido falam sobre o Ishito e quando Tatsuya chega, a Kaido fica com muita vergonha. Então a treinadora chega ali para mostrar pro pessoal como o Ishito tem praticado depois que ele pediu ao treinador principal para aprender algumas habilidades básicas. Enquanto o pessoal fica espantado com a sua determinação, a Hana acredita que ele definitivamente vai se tornar um profissional. No dia seguinte, um veterano repreende o Ishito por não passar a bola durante o treino por ser uma habilidade muito básica, mas o pessoal fica vendo a determinação dele e vai o ajudar. Naquela noite, o Ishito continua sua prática sozinho. Infelizmente, ele não é capaz de dominar o movimento enquanto Tachibana e o Isaku chegaram para ajudar ele a melhorar. O Ishito agradece aos seus amigos. No dia seguinte, o treinador principal grita com o Ishito por não ter resistência suficiente, já que ele treinou a noite toda. Ele nem mesmo consegue ficar em pé. O treinador falou a ele para ele diminuir o treino extra, porque o treino extra nunca pode afetar o treino regular.